Minha primeira lembrança como corintiano, por incrível que pareça, não foi no jogo de futebol, não foi assistindo o Corinthians, né? Foi quando, na madrugada de 1995, minha mãe e minha tia me acordaram para assistir o desfile dos Gaviões, o desfile que ficou emblemático pelos 25 anos, coisa boa é para sempre. E minha primeira lembrança mesmo de Corinthians tem a ver com a torcida, tem a ver com o carnaval em si, não com o futebol. É a primeira lembrança que eu tenho, né? Você sabe que meu pai é palmeirense, né? Parte da minha família é rival, né? Meus irmãos são rivais, né? Mas assim, eu lembro muito também de me reunir com os meus familiares para acompanhar o Corinthians sentado na sala ali, porque de domingo era um pouco essa tradição também de sentar na sala quando não íamos aos jogos, né? Sentar na sala para acompanhar, nem muitas vezes o jogo ao vivo. Eu lembro de muitas vezes a gente querer desligar o radinho para acompanhar o VT do jogo depois sem saber o placar, porque tinha muito disso, né? Numa era que não existia internet, às vezes a informação ela ficava para depois, né? Então você via o VT do jogo como se fosse ao vivo e a emoção era praticamente a mesma, né? Que a gente falava que era o famoso videotape, mas eles davam um jeito de transmitir ali, sei lá, 90% da partida. Não era 100% por uma questão de direitos, mas eles davam um jeito ali, tanto na Bandeirantes quanto na Gazeta, né? Inclusive, às vezes eles botavam o jogo no mesmo horário para dar aquela disputa de audiência. As bandeiras foram proibidas em 96. Eu chego para torcer em arquibancada, levado por familiares, em 97. Então ali já não existiam mais as bandeiras, né, de mastro. Então assim, ou de ouvir as histórias, né, e ver fotos, vídeos, né, e teve também treinos abertos que fizemos aqui na arena. Tivemos também agora há pouco uma liberação, né, do Ministério Público para testar se as bandeiras podiam aqui em São Paulo ser utilizadas ou não. A tendência agora é que elas voltem, né? As torcidas assinaram as TACs aí, pode ser que volte agora já no próximo ano de 2026. A tendência é que seja liberado. O Estatuto do Torcedor prevê esse tipo de festa, esse tipo de material. Só São Paulo, né? Em todo o Brasil que proíbe bandeira de mastro. Infelizmente, São Paulo ainda é o túmulo do futebol, é o túmulo da arquibancada, é o lugar que mais podia pulsar futebol no Brasil, era o estado de São Paulo, porque é a economia mais rica, é onde tem a maior população, e a festa ela é muito diminuída em São Paulo, comparando com os outros estados, porque faz falta uma bandeira de mastro, faz falta ali um papel picado, e sempre que dá alguma confusão, eles querem punir o bom torcedor, o torcedor que sempre quer levar a festa, porque o camarada que ele arruma confusão, arruma briga, ele não é o cara que vai ficar trimulando bandeira aqui. O cara que trimula a bandeira aqui, ele é apaixonado por aquilo, por mostrar o seu amor ao clube. Talvez a única torcida que ainda consiga fazer muita festa porque gosta mais de torcer do que qualquer outra coisa é a nossa torcida. O torcedor corintiano não vem para ver jogo, o torcedor corintiano vem para fazer parte da festa. Então a gente tem em mente isso, que não tem nenhum jogador mais importante do que a torcida do Corinthians, que o maior patrimônio é a torcida do Corinthians. Tem isso, né? A gente tem isso como lema mesmo, e é verdade. Às vezes o torcedor rival ele não entende isso, eles acham que a gente está debochando dele, está querendo se desfazer. Não, a rivalidade no futebol é muito importante, é o que alimenta o jogo, mas o torcedor corintiano gosta de se ver. Quantas vezes, né? Eu não venho aqui, às vezes eu não presto atenção no jogo, e eu tenho que prestar. E é isso, né? É porque é difícil, como eu já falei pra você, é difícil a gente mensurar jogadores, né? O corintiano, talvez, se pudesse, viria o jogo de costas se admirando e o jogo em si fica em segundo plano. Como a gente brinca, né? A gente não gosta de futebol, a gente gosta do Corinthians. Eu me tornei jornalista justamente porque eu queria viver o futebol, viver o Corinthians, né? Poder viajar sem ninguém ficar brigando comigo, dizendo, pô, já vai atrás do Corinthians de novo. Agora ninguém pode falar mais nada, né? Quando eu vou para trabalhar e, na verdade, hoje a minha maior alegria é poder levar o Corinthians pro torcedor corintiano, é poder levar os bastidores, a notícia boa, a notícia ruim, para dentro. Eu brinco que é para dentro das casas, mas a comunicação hoje é totalmente diferente, né? Deixar o Corinthians ali na palma da mão de quem vive longe do Corinthians. Eu acho que a minha maior faculdade não foi
universidade, foi mesmo no meio do torcedor corintiano, foi aprendendo ali a dividir a água, foi ali aprendendo nas caravanas que você convive com pessoas de várias camadas sociais, é muito louco isso, principalmente na torcida que você... É até difícil brincar com isso, mas é fato, né? O policial viajando com bandido, com médico, né? É o torcedor que não tem um real no bolso, mas quer estar ali, e por causa do Corinthians ele abre mão de qualquer coisa. Conheço gente que trabalha 12, 13 horas numa portaria para ir pro jogo do Corinthians, para poder viajar. Conheço cara que troca folga, trabalha 20, 25 horas para poder folgar 2 dias seguidos e ir para um jogo. Eu sou sócio do clube, né? Então posso dizer que existe um Corinthians da porta do Parque São Jorge para fora e um Corinthians da porta para dentro. Essa porta para dentro que é o que tinha que ser a solução hoje não é, infelizmente. Não tô defendendo aqui Safiel, não sei o que lá também não. Eu não acho que existe milagre, existe processo, existe trabalho, existem boas ideias que podem ser implementadas. Não vai ser uma jornada fácil, porque quando a gente fala numa dívida que chega a quase 3 bilhões de reais, é uma dívida muito alta, mas o Corinthians tem um potencial gigante de arrecadação, né, e consegue, pela sua grandeza, atrair boas coisas também. Então, se tiver uma boa gestão, se tiverem pessoas interessadas, não no seu próprio umbigo, mas no Corinthians, a coisa anda e anda rápido, viu, Dani? E o Corinthians, mesmo quando tropeça nas suas próprias pernas, a gente vê que consegue ganhar título, que consegue lotar estádio, que consegue manter a chama acesa. Enquanto essa chama estiver acesa, o Corinthians tem condições total, né, de sair desse buraco, desse abismo que colocaram o Corinthians. E eu acho que vai ser o torcedor que vai salvar o Corinthians, como sempre foi. A história tá aí, o Corinthians sempre teve esses problemas financeiros na sua história desde a fundação, e eu acho que não é muito diferente agora não. Por exemplo, o que é mais difícil de ganhar? Um Brasileirão ou uma Copa Sul-Americana? Uma Copa do Brasil ou uma Copa Sul-Americana? Os adversários são muito piores, né? A gente vê que chegam equipes na final aí que são equipes médias e pequenas do futebol sul-americano, e o Corinthians é um gigante. Apesar de não ter, digamos, sorte, tradição, seja o nome que você quiser dar, o Corinthians é um gigante quando se trata de futebol sul-americano, né? É um dos maiores clubes da América do Sul, reconhecido inclusive internacionalmente, né? Ainda bem que a gente tem essa sorte com torneios FIFA, né? Quando é a FIFA que organiza, a gente vai lá e ganha, não tem problema nenhum. Mas eu acho que precisa, acima de tudo, disputar mais vezes, viu, Dani? O Corinthians tem muito altos e baixos, eu acho que esses altos e baixos acabam atrapalhando o Corinthians. O Corinthians nunca tem um platô de ficar lá no alto, se classificar 5, 6, 7 vezes seguidas para um torneio para carimbar, perder e voltar e ganhar, como foi 2011, 2012, 2013 a gente viu o absurdo que foi, o Corinthians seria ali campeão novamente, porque o Corinthians naquela época era o principal time da América do Sul, campeão mundial, respeitado, com um bom elenco, um elenco que inclusive já se conhecia. Eu sou aquela geração 98, 99, 2000, né? Para mim aqueles caras ali são a referência para mim no futebol, porque eu aprendi a ver, analisar e curtir o futebol a partir desse momento de fato, né? Eu falei de 95, mas eu fui crescendo, já era um pré-adolescente ali, fui acostumando a ver esses caras jogarem e me iludi, tá? Eu achei que o Corinthians era aquele time que jogava bonito daquele jeito ali, não era só o time da raça, de dar carrinho, de brigar. Então, pode colocar nessa lista aí Fred Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho e Edilson, que o Edilson pra mim era fera. Esse time pra mim é o time que eu tenho do Corinthians em mente, que é o time que me fez amar o Corinthians de fato, falar, esses caras, né, só dão orgulho, porque ali eu vi numa pancada só 2 campeonatos brasileiros, uma goleada na final do Campeonato Paulista, eles entraram todos de cabelo verde, provocando, máscara de porco, mandando a nossa torcida fazer silêncio, e muito da confusão que deu com o Edilson lá, talvez as pessoas não saibam, foi por causa disso, foi uma resposta das provocações, não só durante a semana, mas durante a partida também, né?